Fala galera, beleza? Professor Vitor de História e Projeto de Vida aqui, gravando o vídeo dessa semana para ajudar vocês a fazer a nossa atividade lá no Google Sala de Aula, beleza? Vou compartilhar a tela aqui e vou apresentando para vocês aqui. Vou abrir o slide aqui primeiro da nossa aula. Então, essa aqui é a aula nossa dessa semana. O tema é povos indígenas brasileiros e a habilidade que a gente vai trabalhar é essa aqui, habilidade 8 do sexto ano. Identificar a partir de documentos visuais e escritos as principais características das sociedades indígenas da América. Então, vocês podem reparar que essa aqui é a mesma habilidade que a gente trabalhou na semana passada, né? Na outra atividade. Então, a gente vai continuar nessa parte de povos indígenas. Beleza? Só que na semana passada, vou abrir o Google aqui. Na semana passada a gente tinha visto, né, um pouco sobre os povos pré-colombianos na nossa atividade, que eram esses aqui, os maias, os astecas e os incas. Os povos maias, astecas e incas, como vocês podem ver por esse mapinha aqui, eles ocupavam o território onde hoje é a Argentina, o Chile, o Equador e o México. Ou seja, são povos indígenas, mas são povos indígenas que ocupavam o território de outros países, equivalente a outros países hoje. Daí, nessa atividade aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre os povos indígenas que habitavam o território onde hoje é o Brasil, né? Essa parte aqui. Essa aqui é a principal diferença da atividade passada para essa. Então, antes a gente estava falando dos povos indígenas de outros países, né? E hoje a gente vai falar dos povos indígenas brasileiros. Sobre a atividade aqui no Google Sala de Aula, né? Essa atividade aqui equivale à nossa avaliação bimestral, então é a que vale mais nota, né? Das 5 que a gente fez esse bimestre. Então, não deixem de fazer, tem uma atenção a mais nessa atividade aqui para vocês irem bem e ficarem com uma nota da hora depois lá. Demorou? Essa atividade estaria disponível, né, do dia 28 até o dia 8/7, que é a quinta-feira que vem, né? Só que ela não vai estar a partir do dia 28, porque por conta de eu estar afastado na outra semana por conta do Covid, eu acabei não fazendo a atividade, então eu vou colocar para ela ficar disponível a partir do dia 30, ou do dia 29, dia que eu estou gravando o vídeo. Então ela vai estar do dia 30 até o dia 8/7. Então vocês têm um pouco mais de uma semana para fazer aí, beleza? Aí, então, vamos lá. Primeira coisa, né? Como que a gente pode definir o que são povos indígenas, né? O que são os índios? Então, os povos indígenas, eles são um povo tradicional, né? Aqui do Brasil, antigo. São aquelas pessoas, né? Ou descendentes daquelas pessoas que já moravam aqui no Brasil quando teve o descobrimento do Brasil em 1500. Então, quando houve a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, né, o Brasil não era um lugar vazio, né, que não tinha nada. O Brasil já era um lugar cheio de pessoas, que eram esses indígenas, né? E, inclusive, as pesquisas aí, elas indicam, né, que na época moravam aqui no Brasil cerca de 6 milhões de indígenas. Então, era gente pra caramba. Então, toda essa galera que já morava aqui quando teve a chegada dos portugueses, a gente chama de indígena, certo? Naquela época, como eu falei, né, calculavam que era cerca de 6 milhões, e atualmente são 800 mil indígenas que ainda existem aqui no Brasil, lembrou? Por que essa população de indígenas foi diminuindo, né, com o passar do tempo? Apesar de no começo, né, ter tido um contato pacífico dos portugueses com os indígenas,
com o tempo eles vão passar a se desentender, porque Portugal vai querer dominar o lugar, vai passar a querer controlar aqui o território, né? Os índios não vão aceitar muito bem, e aí vai ter confrontos, né, dos portugueses contra os indígenas. E aí, apesar dos índios estarem numa quantidade muito maior de pessoas, eles têm muita desvantagem na questão das armas, porque os portugueses tinham um armamento muito melhor, os portugueses já tinham conhecimento de espada, já tinham conhecimento de canhão, né? Enquanto os indígenas não, os caras atacavam mais com arco e flecha, com lança. Então, os indígenas vão ter uma desvantagem muito grande nessa questão das armas. E é por isso que, quando eles vão entrar em conflito com os portugueses, apesar dos indígenas estarem numa quantidade muito maior, eles vão acabar se dando pior. Certo? E aí, o que aconteceu, então, a partir dessas guerras? O saldo final desse conflito foi a dizimação de grandes populações indígenas, né? Ou seja, morreu muitos índios. E por isso, então, que antigamente a gente tinha 6 milhões de indígenas e hoje são cerca de 800 mil. Né? Muitos morreram nesses confrontos, né? E aí, consequentemente, as famílias diminuíram e tal, e aí até hoje em dia tem menos indígenas por conta disso. Outra coisa, né, sobre os indígenas, eu já comentei com vocês numa outra aula sobre esse livro aqui, que é a Constituição, né? Que é como se fosse, vamos dizer assim, um livro onde tem todas as regras, né, máximas do que valem aqui no Brasil. E aí, nesse livro aqui, ele tem um capítulo dedicado aos indígenas, onde fala lá todos os direitos que os indígenas possuem. Aí, o principal direito que os indígenas possuem, que estão marcados lá, é o direito à demarcação de terras. O que isso significa? Então, os indígenas, eles podem entrar com um processo no governo, vamos dizer assim, né? Para que o governo seja obrigado a demarcar terras para eles como posse. Então, se eles comprovarem que a tribo deles já mora num determinado lugar há muitos anos e tal, o governo ele tem que dar a posse daquele território para eles, né? Esses daqui são todos os territórios indígenas demarcados que existem no Brasil. Porém, os fazendeiros não curtem muito essa ideia, né? Os fazendeiros eles sempre se colocam contra essa questão de dar posse para a terra para os indígenas e tal, e é por isso que tem muito confronto nessa parte. Até para quem acompanha jornal e essas paradas aí, agora os deputados estão querendo votar um projeto lá que deixaria mais difícil dos indígenas conseguirem a posse dessas terras. É um projeto defendido pelos fazendeiros, está dando mó treta lá e tal. E aí, para finalizar aqui, outra coisa que vocês têm que ter em mente aí que é importante é que, apesar da gente tratar os povos indígenas, né, como uma coisa só, muitas vezes, né, que eles são muito diferentes um povo indígena do outro. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente também, que os povos indígenas são diferentes. E aí eu coloquei aqui, então, algumas das principais tribos indígenas que tem no Brasil. Os Guaranis, que eu acho que é o mais conhecido porque são indígenas que habitavam aqui essa região nossa. Aí coloquei aqui também os Guajajara, que são uma tribo indígena lá do Nordeste. Eles ficam lá a tribo deles é lá no Maranhão. Essa mulher que apareceu bastante aqui nas imagens, quando eu coloquei sobre o povo Guajajara, ela é a Sônia Guajajara. Ela é uma liderança indígena muito importante. Então também é bom vocês terem essa visão que hoje em dia não necessariamente todos os índios vão viver lá no mato e viver da caça, da pesca, essas coisas igual era antigamente. Hoje em dia tem vários índios que estudam, que enfim, estão totalmente inclusos na nossa sociedade. Aí aqui é um exemplo da Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena importante. Ela foi, inclusive, a primeira indígena a participar de uma eleição presidencial. Ela disputou a eleição de 2018, foi candidata a vice-presidente do Brasil junto com esse cara aqui, que é o Guilherme Boulos. Ele foi candidato a presidente, ela foi a candidata a vice junto com ele. Então ela é uma liderança indígena bastante importante aí também. E coloquei aqui também sobre a tribo Yanomami, que é uma tribo indígena lá da área da Amazônia, certo? Então, as características, então, tem várias tribos, cada uma com a sua característica. Então, vocês também têm que ter em mente aí que o indígena não é sempre uma coisa só, né?
Vou abrir o formulário rapidinho aqui para a gente dar uma olhadinha. A gente já está com quase 15 minutos de vídeo. Vou só dar uma abridinha nele aqui e finalizar para o vídeo não ficar tão extenso. De vocês é esse daqui. Então, vocês vão ter essa atividade aqui para fazer, né? Sobre povos indígenas brasileiros. Nessa atividade aqui tem um textinho com um resuminho disso que eu comentei aqui com vocês, para ajudar vocês aí na atividade. Vou subir esse vídeo aqui que eu estou gravando também aqui no formulário para ajudar vocês. E aí, no mesmo esquema das outras semanas, vocês vão ter aí 6 perguntinhas de alternativa para responder, tá? Bem tranquilinho, não esqueçam de colocar o nome de vocês também. Certo, galera? Então, por hoje é só, valeu. Não deixem de fazer a atividade, viu? Até mais. Bom estudo para vocês. Falou. Valeu, pessoal.